Olá, alunos do terceirão. Vamos dar sequência aos nossos estudos de matemática. Vamos voltar então à geometria espacial. Agora vamos analisar os sólidos geométricos. Pessoal, primeira coisa, o título aqui está errado. Aqui tem que ser geometria espacial, certo? Então corrija aí no material de vocês. Geometria espacial. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, não tem três dimensões: largura, comprimento e altura, e podem ser classificados em poliedros e não poliedros. Corpos redondos. Os elementos principais de um sólido são face, arestas e vértices. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada. Então aqui nós temos uma caixa de creme dental. Ele é um sólido geométrico? É. Então nós vamos planificar esse sólido geométrico. Ó, eu vou abrir. Certo? Bom, se ele é um sólido geométrico, ele tem que caber alguma coisa, volume. Além do creme dental, eu tenho aqui, tudo isso faz parte do volume. Então, o que é planificar? Planificar é a gente abrir a caixa. Aqui, ó. Essa caixa está planificada. Muitos exercícios do Enem, ele pede para você imaginar aquela forma planificada ou ela fechada, certo? Então aqui, ó, é uma figura espacial, porque cabe volume. É um sólido geométrico, é um poliedro, certo? Aqui ela se formou um sólido. Quando for para planificar, você vai imaginar ela aberta. Aí nós temos que usar a nossa inteligência espacial para imaginar ela fechada. Aqui ela está plana e aqui ela está espacial. Está entendendo? Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de sua característica determinante, sejam em relação ao número de faces que compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Ou então nós temos aqui o cilindro, o cone, o cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide triangular e prisma triangular. Os sólidos geométricos são compostos por três elementos fundamentais: faces, cada uma das faces do sólido; aresta, retas que unem os lados do sólido; vértices, pontos de união das arestas. Então, todos os sólidos geométricos eles têm face. Nesse caso, esse cubo ele tem uma face quadrada. As arestas, então, ó, são o encontro das faces. Essa face encontrou com a outra, então eu tenho as arestas. Aqui é uma aresta, aqui é outra aresta, aqui em cima é outra aresta, aqui no canto outra aresta. E os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, essa aresta encontrou com a outra e com a outra, tem um vértice de grau ímpar, porque são três arestas. Então, pessoal, antes da gente fazer o primeiro exemplo, vamos entender o que são sólidos geométricos, o que se quer dizer poliedro. A palavra poli significa vários e edros, faces. Então, são sólidos formados por várias faces. Por isso que chama-se poliedros. Poli, várias, edros, faces. Entenderam? Bom, olha só. Aqui eu tenho um poliedro. Eu tenho um cubo. Um cubo tem as faces quadradas, tá vendo? 6 faces quadradas. E o encontro das faces formam as arestas. Tá vendo aqui, ó? Essa face com essa face forma essa aresta. Essa outra face com essa outra face faz essa aresta. Forma essa aresta, certo? E o encontro das arestas formam os vértices. Estão entendendo? Então o poliedro ele tem faces, arestas e vértices. São as características dos poliedros. Então,
Aqui também é um poliedro, tá? Só que aqui é diferente, aqui não são cubos, são retângulos, ó. Eu tenho 4 retângulos e tenho 2 quadrados. É um poliedro também, certo? Então, eu tenho também faces, que são diferentes daquele outro. Eu tenho retângulos e quadrados. E as faces, o encontro dessas faces formam arestas, ó. O encontro dessas duas faces retangulares, eu formo essa aresta. O encontro dessa face retangular com essa quadrada, eu formo essa outra aresta. O encontro dessas arestas forma os vértices. Tá entendendo? A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares, poliedro, convexo e não convexo. Os poliedros podem ser convexo ou não convexo. Se qualquer segmento de reta que liga dois pontos de um poliedro estiver totalmente contido nele, então ele será convexo. Uma outra forma de identificar um poliedro convexo é verificar que qualquer reta não contida em nenhuma das faces e nem paralela a elas, corta os planos das faces em no máximo 2 pontos. Então aqui eu tenho um poliedro convexo. Imagine uma linha esticada, um elástico, está contido nele. Já aqui não, ó. Aqui, ó, ela fica fora, tá vendo? Então isso aqui é um poliedro não convexo. Pessoal, vamos definir o que é poliedro convexo e poliedro não convexo ou côncavo. Ó, imagine que eu pregue alguma coisa aqui, ó. Imagine que isso aqui é um prego e aqui um outro prego. Imagine então que eu vou unir um elástico aqui, ó. Quando eu unir o elástico, eu pergunto para vocês, o elástico aqui com o outro aqui, o outro prego aqui. Isso aqui é um prego e um outro prego. Quando eu unir o elástico com aquele prego, todo o elástico vai ficar em cima do poliedro? Vai. Ele não vai ficar fora do poliedro. Então ele é um poliedro convexo. Agora imagine aqui, ó. Coloca um prego aqui e um outro prego aqui. Quando eu unir o elástico, ele vai casar certinho em cima desse poliedro. Olha, aqui tá plano. Você tem que imaginar que isso aqui são degraus. Você pregou aqui, quando você unir até no outro, ele não vai casar aqui no meio, ó. Então ele é não convexo ou côncavo. Essa é a diferença. O convexo, o elástico vai ficar todo em cima da face dele. Não importa onde você grudar, ele vai ficar em cima. Já aqui não. Certo? Aqui, ó, se eu juntar aqui, ele não vai casar certinho. Ele não vai virar aqui, virar ali, virar aqui, virar ali, virar ali. Você está entendendo? Mas você tem que entender apenas se isso aqui é não convexo ou côncavo e esse é convexo. Teorema de Euler. Escreve-se Euler em português, mas a pronúncia é Euler. O teorema ou relação de Euler é válido para os poliedros convexos e para alguns poliedros não convexos. Esse teorema estabelece a seguinte relação entre o número de faces, vértices e arestas. Face mais vértice é igual a 2 mais aresta. Ou vértice menos aresta mais face é igual a 2. Onde F é o número de faces, V é o número de vértices, A é o número de arestas. Os poliedros em que a relação de Euler é válida são chamados de eulerianos. É importante notar que todo poliedro convexo é euleriano, porém nem todo poliedro euleriano é convexo. Exemplo: um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Então vamos resolver esse exemplo? Um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Então ele é um poliedro que vai ter as formas com triângulos, faces triangulares e faces de quadrado. É parecido com aquela caixa que eu mostrei antes, que ela tinha um quadrado e retângulo. Certo? Ele vai ter triângulo e quadrados. Certo? Quantos vértices tem esse poliedro? Bom, a fórmula é vértice menos aresta mais face é igual a 2. Nós vimos já a teoria. Eu tenho os vértices? Não, eu quero descobrir. Eu tenho as arestas? Não, teria que calcular. E as faces? Eu tenho 4 mais 1, 5. Então eu vou descobrir o vértice e preciso saber as arestas. Vou deixar o espaço da aresta vago aqui porque eu vou calcular. A aresta vai ser igual. A aresta é o encontro das faces, não é?
Tem uma face aqui e uma face aqui. Então, para eu ter uma aresta, eu tenho que ter no mínimo duas faces. Certo? Não confunda arestas com vértices. Bom, eu tenho 4 triângulos. Triângulos têm 3 faces. Eu tenho um quadrado que tem 4 faces. Por que eu vou dividir por 2? Porque para se ter uma aresta, tem que ter no mínimo 2 faces. Bom, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2. A aresta é igual a 16 dividido por 2, que vai dar 8. Então aqui vale 8. V, ó, menos 8 mais 3 dá negativo. Menos 8 mais 5 dá negativo 3. Certo? Que é igual a 2. O 3 é negativo, ele muda de lado, então número de vértices 5. Então quantos vértices esse polígono terá? 5 vértices. Certo? Vértices são os encontros das arestas, são essas pontas. Então eu terei 5 pontas juntando as arestas desse poliedro convexo. Poliedros regulares. Os poliedros convexos são regulares quando suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. Além disso, o número de arestas que concorrem em cada vértice é o mesmo. Devemos lembrar que os polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Existem apenas 5 poliedros regulares convexos, que são também chamados sólidos platônicos, ou poliedros de Platão. São eles tetaedro, hexaedro, que é o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tetra significa 4. 4 faces iguais, sólidos geométricos formados por 4 vértices, 4 faces triangulares e 6 arestas. Hexaedro, 6 faces, sólido geométrico formado por 8 vértices, 6 faces quadrangulares e 12 arestas. Octaedro, octa significa 8, edro faces, 8 faces, sólido geométrico formado por 6 vértices, 8 faces triangulares e 12 arestas. Dodecaedro, dodeca significa 12, edro faces, sólido geométrico formado por 20 vértices, 12 faces pentagonais e 30 arestas. Icosaedro, icosá significa 20, edro faces, sólido geométrico formado por 12 vértices, 20 faces triangulares e 30 arestas. Esses são os famosos sólidos de Platão: icosaedro, tetraedro, octaedro, hexaedro e dodecaedro. Vamos assistir a um vídeo para entendermos melhor a importância desses sólidos na história da matemática e na história da humanidade. Meu nome é Norma. Eu me ligo na forma. Quando eu disse que me ligo na forma, você deve ter pensado que eu só penso em me manter em forma. Nada disso. Eu sou ligada nas formas da geometria. Você já reparou como a gente vive cercado de formas geométricas? Quer ver só uma coisa? Para filmar essa cena que você está vendo, a gente usa muita geometria. Olha bem para a lente da câmera. Agora, olha aqui para baixo. A gente poderia ficar fazendo isso o dia inteiro. Desculpa. Se você conseguir desgrudar os olhos de mim por um instante e olhar em sua volta, você vai ver que está cercado de formas geométricas. E é para ajudar a entender essas formas da geometria que a gente está começando essa série de 6 programas. Você vai ver que a geometria está por toda parte, inclusive nas formas da natureza. Os gregos antigos também se ligavam em geometria. Uns caras que viveram na Grécia, séculos antes de Cristo, descobriram coisas incríveis. Esse cara aí, por exemplo, o Platão. A ideia de Platão era mais ou menos essa. Há 2 tipos de triângulos elementares,
um triângulo de ângulo reto e 2 ângulos de 45, e um triângulo de ângulo reto, um de 30 e um de 60 graus. Com esses triângulos elementares, tudo mais se constitui. Esses triângulos formam os poliedros, os 4 primeiros poliedros regulares, que podem se transformar um nos outros. Só o dodecaedro é deixado de fora, não corresponde a nenhum desses elementos, porque, segundo o mito, ele organiza o universo como um todo. O termo poliedro vem de raízes gregas. Hedra significa assento, banco, e, de certo modo, o lado em que um sólido se apoia. Sabe o que esses sólidos têm de especial? Eles não têm pé nem cabeça. Quer dizer, você não consegue virá-los de cabeça para baixo. Ou eles sempre estão de cabeça para cima, ou sempre de cabeça para baixo. Quer tentar? Viu? Esses sólidos são iguais em qualquer posição, porque eles têm todas as faces exatamente iguais. Inclusive esse daqui, olha, que tem um nome bem esquisito. Icosaedro. Ele tem 20 faces iguaizinhas. Antes de tudo, eu preciso contar minha experiência pessoal com os hexaedros, os cubos. Tudo começou quando eu vi um cara contando uma história muito curiosa. Um grupo de professores estava discutindo como é que um cubo de gelo flutuava na água. E aí, uns achavam que o cubo flutuava assim, com a face paralela à água, outros achavam que ele flutuava assim, com a aresta paralela à água, e outros achavam que ele flutuava de bico assim. E sempre depois das aulas, eles ficavam fazendo os cálculos como se fosse uma diversão. E o faxineiro passava e olhava aquilo e estava atrapalhando o serviço dele. E um certo dia, depois de muito calcularem, o faxineiro chegou com um monte de cubos que ele tinha cortado em casa, de madeira, e disse assim: gente, em vez de ficar calculando, por que vocês não jogam o cubo dentro da água para ver como é que ele flutua? E a sorte foi que ele cortou uma série de cubos com madeiras diferentes. E olha o que aconteceu. Ele jogou um cubo que era bem pesado, depois um outro assim, um outro assim, e o outro que era mais levinho assim. E aí o que aconteceu? Eles viram que os cubos flutuavam de maneiras diferentes por causa do peso deles. Conforme o peso, varia a posição de flutuação do cubo. Conforme a densidade desse cubo, ele vai ter uma posição diferenciada. Depois que eu vi essa história, eu decidi repetir a experiência do faxineiro. Fiquei até com a pele enrugada de tanto observar e mexer com os cubos na água. E foi aí que... Eureka! O que acontece se eu dividir esses cubos bem nessa linha aqui? Até aquele momento, tudo estava indo como imaginava. Mas com o cubo nessa posição estranha, eu não tinha ideia do que poderia acontecer. E só tinha um jeito de descobrir. Uau! Como é que eu podia imaginar que dentro de um cubo pudesse existir um hexágono regular? Não é o máximo? Por causa disso, eu fiquei louca para dividir os cubos de qualquer jeito. É claro que não ia adiantar nada eu dividir os cubos de qualquer jeito. Eu precisava de um método, de um sistema. Por exemplo, pegando por um vértice. Olha só o que aconteceu. Eu fiquei com 4 partes iguais. E esse miolo aqui? Mas agora que vem o melhor. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a brincar com essas formas aqui. Eu comecei a juntar os pedaços de jeitos diferentes. Juntando as partes desse jeito, eu formei uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada.
muito parecida com aquelas famosas pirâmides do Egito. Aí eu pensei, o que aconteceria com essa pirâmide se ela tivesse todos os lados iguais? Quer dizer, se em vez da base quadrada, ela tivesse uma base triangular. Olha só, apareceu o tetraedro regular, um sólido platônico. E as faces desse tetraedro são exatamente iguais às faces triangulares da pirâmide original, que tinha a base quadrada. Olha bem para esses dois sólidos. Você acha que o tetraedro é menor ou tem mais ou menos o mesmo tamanho que a pirâmide de base quadrada? Lembra que esse tetraedro aqui foi montado a partir do cubo? Olha só. Olha como desse jeito a figura parece muito maior. Aliás, parece não. Ela é muito maior. Quer ver? Se eu tiro uma parte do cubo, eu encaixo o tetraedro dentro do cubo. Falei que geometria é o máximo? E olha que tudo isso que eu descobri brincando são coisas que os gregos já tinham descoberto 5 séculos antes de Cristo. Falando nisso, tem um outro grego com nome que a gente até aprende na escola, Pitágoras. Lembra daquele teorema? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quando tentaram ensinar isso na minha escola, eu achei uma chatice. Mas no próximo programa, você vai ver que o teorema de Pitágoras também é muito legal. Até lá! Muito interessante, não é, gente? Agora nós vamos assistir a um vídeo do professor Paulo Pereira sobre poliedros de Platão. Prestem bastante atenção. Poliedros de Platão é o tema desse vídeo, pessoal. Muito tranquilo, eu vou definir para vocês aqui agora, tá? Vamos lá. O que um poliedro precisa ter para que seja chamado de poliedro de Platão? Muito tranquilo, são 3 coisas. Vamos à primeira aqui, ó. Todas as faces precisam possuir o mesmo número de lados. Por exemplo, se um poliedro, então, tem uma das faces triangulares, é um triângulo. Todas as outras faces vão ter que ser triângulos também, 3 lados. Se o poliedro, então, tiver uma face pentagonal, 5 lados, todas as outras faces também vão ter que ter 5 lados, tá certo? Essa é a primeira condição para que ele seja, então, um poliedro de Platão. 2. De cada vértice parte o mesmo número de arestas. Pegou um vértice do teu poliedro, então, de Platão. Saiu dali 4 arestas. De todos os outros vértices, também vão ter que sair 4 arestas. Tranquilo? Não pode ter um vértice saindo 4 e um outro vértice saindo 3 arestas só. Tá certo? Todos os vértices vão partir o mesmo número de arestas. E 3. Tem que valer a relação de, olha, V mais F igual a mais 2, que já vimos em vídeos anteriores. O famoso vamos fazer amor a 2, né? Tranquilão, gente? Vou te mostrar aqui agora um exemplo de um poliedro que é de Platão e outro que não é de Platão. Esse aqui, ó. Bom, vamos ver se todas as faces têm o mesmo número de lados? Olha aqui o chão, ó. 1, 2, 3, 4. 4 lados. Vamos para o teto. 1, 2, 3, 4. Até agora tudo bem. Olha essa face frontal aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Parede. 1, 2, 3, 4. Desse lado, 1, 2, 3, 4. E lá atrás, 1, 2, 3, 4 também. Todas as faces são quadriláteras. Então, passou na 1. Tranquilão?
2. De cada vértice parte o mesmo número de arestas. Ó, vamos pegar isso como exemplo aqui. Esse vértice. Eu tenho 1, 2, 3. Esse aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. Tá vendo? E você pode até verificar todos, mas eu estou te garantindo aqui tranquilamente. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Todos eles partem 3 arestas sempre. Vamos concluir, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui esse último também partindo 3 arestas. Então passou na segunda. E a terceira tem que valer a relação de Euler. Claro que vai valer a relação de Euler porque esse poliedro é convexo. Tranquilo? Para todos os convexos, né? Vale a relação de Euler. Então esse aqui é de Platão. Muito tranquilo ver, não tem mistério não, pessoal. Vamos a isso aqui agora. Será que ele vai ser de Platão? Perceba, aqui na base você tem quantos lados, hein? 1, 2, 3, 4. 4 lados. E olha essa face aqui, ó. 1, 2, 3. Não pode, gente. Uma das faces é quadrilátera e essa aqui, por exemplo, é triangular. Então não é verdade que todas as faces, né, possuem o mesmo número de arestas. Não vou nem precisar terminar. Esse aqui não é de Platão, tá? Tem até uma outra razão, se você quisesse. Olha esse vértice aqui, por exemplo. Partem 3 arestas. Olha esse aqui do teto agora. Do teto não, né? De cima. 1, 2, 3 e 4. Partiu 3, partiu 4. Mais uma razão para que ele não seja poliedro de Platão. Tranquilão? Essa foi a definição de poliedro de Platão. Muito tranquila, pessoal. A gente vai ver aqui agora uma coisa bem interessante. Acreditam ou não, só existem 5 classes de poliedros de Platão. E eu vou trabalhar com elas agora para vocês verem. Só apagar o quadro aqui rapidão. Galera, passados aí umas boas meia horinha pelo menos, estão aqui no quadro os 5 poliedros de Platão que eu havia falado para vocês. Então, são esses, ó: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Você precisa conhecê-los bem. E eu tenho um macetão que eu acredito que você vai gostar, pessoal. Sabe aquele achocolatado gostoso que você toma no seu café da manhã, ou então tomava quando era criança? O Toddy? Então, parecido com isso. Olha aqui, ó. Para lembrar quais são esses 5 tipos de poliedros de Platão, associa essa palavrinha aqui, gente, aos poliedros. Toddy. Para que isso? Para esse T aqui te lembrar de tetraedro. Tetra, olha aqui, 4 faces. E essas faces são triangulares, beleza? O H, senhores, olha aqui, hexaedro. Vai te lembrar disso. Hexa, 6 faces, né? Quadrangulares, são quadriláteros as faces. O O é para te lembrar de octaedro, que aí no caso vão ser octa, prefixo 8, né? 8 faces e são todas triangulares. E o D é para te lembrar de dodecaedro. Dodeca, 12 faces, tá? Dodecaedro. E finalmente o I é para te lembrar de icosaedro, que aí já são 20 faces. Paulo, beleza. O Toddy realmente ajuda a gravar, então, né? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Realmente, mas como é que eu tenho que lembrar que o dodecaedro, por exemplo, ele tem faces pentagonais, 5 lados? Tem outro macetinho que você vai gostar, ó. Você vai preencher aqui o seguinte, olha comigo, ó. 3, 3, 3, tá vendo? E aqui, Paulo, ó, 4 e 5. Então, o que é isso? Fácil. No tetraedro, as faces são triangulares. No hexaedro, as faces são quadrangulares. No octaedro, as faces são triangulares, tá aqui. E olha lá, ó, a sua dúvida, ó. No dodecaedro, as faces são pentagonais, tá vendo? E no icosaedro, volta a ser triangular de novo. Macetão ajuda a guardar e também, claro, memoriza bem essas figuras, pessoal. Isso é muito importante.
são as classes de poliedros de Platão. É isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre os poliedros regulares, que tem muito a ver com isso aqui. Tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e se inscreva aqui no canal, gente. Um abração, tchau, tchau. Bem, como o professor Paulo falou sobre os polígonos regulares, nós vamos então fechar o assunto de poliedros, trabalhando então sólidos de Platão e sólidos regulares. Vamos agora assistir então um outro vídeo dele sobre sólidos regulares. Prestem bastante atenção porque isso cai em Enem, cai em concursos e vestibulares. Você tem que ficar bem esperto. Um poliedro convexo é chamado de regular quando ele for de Platão, poliedro de Platão, todas as suas faces forem polígonos regulares congruentes. Ou seja, pessoal, as faces vão ser idênticas, tá bom? Como só existem 5 classes de poliedros de Platão, então automaticamente vão existir também 5 classes de poliedros regulares. Um macetinho para lembrar delas é pensar no achocolatado que você tomava de manhã, Toddy, é uma coisa parecida na realidade, né? THODI, Toddy, que aí você lembra quais são então os 5 tipos de poliedros regulares. E para saber a natureza das faces, você faz um macetão também aqui, ó. 3, 3, 3 e no meio 4, 5. Opa, esse 5 ficou feio. Porque aí você vai lembrar o quê, pessoal? Que os poliedros regulares, o primeiro deles é o tetraedro, né? Tetra, 4 faces e o que, ó? Faces triangulares, está aqui. Essa belezura aqui. O H te lembra de hexaedro, 6 faces, e esse 4 faces quadrangulares, com 4 lados, tá vendo? O O te lembra de octaedro regular, esse 3 te lembra que as faces são triangulares. O dodecaedro é lembrado pela letra D, e esse 5 diz que as faces são, ó, 5 lados, pentagonais. E por fim temos o I, que te lembra de icosaedro, e o 3 te diz que as faces são também triangulares. Tranquilão, gente? Isso é muito importante. Você precisa conhecer profundamente esses poliedros, tá? Vamos ver aqui o tetraedro regular. Então, reforçando, hein? Você tem aqui triângulos equiláteros. Todas estas medidas aqui, ó, são iguais, tá bom? Bom, vamos definir aqui o seguinte. A quantidade de elementos que ele tem. Então, as faces, claro, tetra são 4, né? 4 faces triangulares. Tranquilão? Quantos vértices ele vai ter, pessoal? E quantas arestas? Vamos contar as arestas? Ó, aqui no chão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 arestas. E quantos vértices ele vai ter? Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, com o desenho, a gente já pode contar direto, né? Muito tranquilo. Vamos para o hexaedro regular. Hexa, então ele tem, claro, 6 faces quadrangulares, né? Quantas arestas ele vai ter, hein? Vamos contar aqui rapidinho? Pensa comigo, no chão, 1, 2, 3, 4. No teto, 5, 6, 7, 8. Verticais, 9, 10, 11 e 12. 12 arestas. Quantos vértices? Vamos contar rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tranquilaço? É importante você saber disso, tá, pessoal? Octaedro regular. Quantas faces? Claro, 8 faces triangulares. Número de arestas. Tá um pouco difícil de contar? É fácil, pessoal. Vamos aplicar então a técnica de cálculo de arestas, também já vista aqui no canal. Como são 8 faces e as faces são triangulares, cada triângulo tem 3 arestas, claro, você faz 8 vezes 3, só não esquece de dividir por 2, tá? Porque cada aresta é contada 2 vezes, cada aresta pertence a 2 faces. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então são 12 arestas aqui. Para saber o número de vértices, você pode usar a relação de Euler. V mais F igual a mais 2. Aqui, ó. V mais 8, que é o número de faces, é igual ao número de arestas 12 mais 2. 14 menos 8,
6 vértices. Queria te mostrar isso, é importante você saber. Por fim, o dodecaedro regular. Por fim não, porque ainda tem um icosaedro. Vamos para o dodecaedro regular. Quantas faces, pessoal? Essa é fácil, né? Prefixo dodeca, 12. Vamos para o cálculo das arestas. São 12 faces. Cada face é um pentágono, então tem 5 lados. Não esquece de dividir por 2. Aqui, ó. 12 por 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então são 30 arestas. Ficaria dificílimo contar, né? Na marra. V mais F, V mais 12, é igual a mais 2, relação de óleo. 32 menos 12, aqui, ó. 20 vértices que ele vai ter. Tá, gente? É importante você saber disso, tá? Finalmente, o icosaedro regular, que são 20 faces, né, triangulares. Para saber o total de arestas, que já ficaria dificílimo você contar aqui, acabar se perdendo, você faz 20 vezes 3, porque essas 20 arestas são triangulares. Não esquece do que? Dividir por 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 3, 30. São 30 arestas, né? Relação de óleo. V mais F, V mais 20, é igual a mais 2. 32 menos 20, 12. Então, são 12 os vértices. Tá bom? Não sai daí. Quero te mostrar um exemplinho para você ver como é que isso pode ser cobrado numa questão, tá? Continua comigo, só vou apagar esse quadro aqui, com dó, inclusive, porque ele ficou bonitinho. É rápido. Prontinho, a questão já está no quadro. Aproveitando, se você está curtindo essa aula, gostando aqui do canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, vai ser importante aí para que a gente possa crescer juntos, beleza? Vamos lá, vamos ao exercício. Um poliedro regular de faces pentagonais tem 3 de suas faces comuns ao mesmo vértice retiradas. Qual é o número de arestas, vértices e faces do sólido obtido? Olha, gente, é uma questão que num primeiro momento parece ser difícil, né? Mas logo de cara, ele diz poliedro regular. Se o poliedro é regular, pessoal, tem que ser um daqueles 5 que a gente conhece, que a gente acabou de estudar. Só existem 5 tipos. Aqui, ó, de faces pentagonais, só tem um. Só tem um poliedro regular cujas faces são pentagonais. É o dodecaedro regular. Ah, eu tinha que saber disso, Paulo? Tinha, pessoal. Você tem que conhecer a fundo aí os poliedros regulares. Então, estamos falando do dodecaedro regular, que é esse aqui, ó. Pronto, tá aí desenhado na matemática aqui da edição. Então é esse, né? Estamos falando aí do dodecaedro regular. Ele tem, inicialmente, ele vai ter, então, claro, olha para cá, gente, 12 faces, porque ele é o dodecaedro, certo? Para fazer o número de arestas, você faz 12 faces, cada face é um pentágono, 5 lados. 12 vezes 5 sobre 2, 60 sobre 2 é 30. 30 arestas. E o número de vértices, você pode usar a relação de óleo. Acabamos de fazer isso, né? V mais F igual a mais 2. 32 menos 2, V igual a 20. Então, antes de serem retiradas as faces, ele tem isso aqui, 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. Vamos, então, retirar essas faces, né? As faces não são 3 quaisquer, elas são comuns ao mesmo vértice. Vamos fixar esse vértice aqui, ó, por exemplo, esse aqui. E retirar estas faces aqui, ó, essa outra e essa terceira aqui. Quando eu pego e retiro essas 3 faces, isso aqui, claro, ó, morre, certo? Vai deixar de existir e isso aqui também. Então você perde automaticamente um vértice, que é esse vértice aqui. Então, se você tinha 20 vértices, você vai para 19 vértices, um vai se perder. Você perde
fica um buraco aqui, né? Você perde essa aresta, você perde essa outra aresta aqui e essa terceira aresta. Tá vendo? Fica um buraco aqui nesse teu sólido novo. Inclusive, essa parte aqui você passa a ver perfeitamente, né? Não está mais atrás, vamos dizer assim. Ficou esse buraco. Então você perdeu essas 3 arestas. Se você tinha 30 arestas e perdeu 3, você passou a ter 30 menos 3, 27. O número de arestas, então, é 27 ali agora. E você tinha 12 faces, claro, essa é a parte mais fácil. 12 faces, você retirou essas 3 faces, você passou a ter, né? Deixa eu botar aqui a canetinha da cor correta. Você passou a ter quantas faces? 9, né? Perdeu 3. Então essa é a resposta, né? Ele tem 27 arestas, 19 vértices e 9 faces. Né? Tá um buraco aqui na frente que essas 3 faces foram retiradas. Não é tão simples esse exercício, precisa ter uma... Sem o desenho, então, fica difícil você fazer, né? Mas você precisa desenvolver essa capacidade de abstração, beleza, gente? É isso, um abração, tchau, tchau, até a próxima. Então, pessoal, o mundo da geometria é fascinante. Então, agora, para que fique realmente bem definido, nós vamos assistir ao último vídeo, onde nós vamos fazer uma relação da geometria plana com a geometria espacial. Inclusive, vamos novamente falar sobre planificações. Vamos lá? Nós vamos estudar sobre geometria, especificamente geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide, o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas. E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos. Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você não entendeu algum conceito, volte o vídeo e veja quantas vezes achar necessário. Até mais! Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido os conceitos. Vocês perceberam que nós não colocamos cálculos. Na próxima aula nós vamos trabalhar as fórmulas de área e de volume dos sólidos geométricos. Inclusive vamos aprender a identificá-los.